pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, a apresentadora do Naturalizar Podcast, e já quero falar que eu tô começando esse episódio já com meu visual diferente, com os meus cachinhos aqui. Se você é cacheada, se você é ondulada, se você é uma crespa, procura o Estúdio Melo, porque lá a gente tem uma especialista em cachos que, olha, ela transformou o meu cabelo e pode transformar o seu também. Mas, deixando um pouquinho o merchan de lado, vamos falar agora com as mamães aí que estão de plantão? Falar um pouco sobre consultoria materna. Eu garanto pra vocês que não é a minha especialidade, mas hoje a gente vai aprender muito, porque eu trouxe uma pessoa aqui especial para dar uma luz aí, para dar uma orientação e para transformar também a maternidade numa coisa um pouco mais tranquila para as mamães que estão aí. Para isso, eu trouxe a Aline. Tudo bom, Aline? Muito, muito bacana estar aqui, ainda mais para conversar sobre esse assunto, sobre maternidade, sobre bem-estar mesmo da mulher dentro desse papel que é tão importante na vida daquelas que já são mães ou até das que sonham em ser mães, né? E para mim é uma alegria poder conversar um pouquinho aí sobre esse assunto. Que gostoso, Aline. Falar sobre filhos, falar sobre... Acho que a maioria, né, das mulheres tem esse sonho, né, de conhecer a maternidade, de viver a maternidade. É uma coisa que eu penso muito, né, em ter filhos. Não sei quando, Deus sabe de tudo, mas ok. Mas também gera na gente um receio, né? Gera um medo. Pela dor, pelas histórias que a gente ouve, o processo da gestação também. E aí, conhecendo uma consultora materna, facilita muito. Com certeza. Qual é o seu papel na vida da grávida, na vida da que tá, né, depois do pós-parto? Como que funciona? Sim. Então, o papel da consultora materna é em dar todo esse suporte e, como você falou, existe toda uma insegurança no contexto da maternidade. Muito disso até a gente estava conversando um pouquinho antes, né, sobre a falta de preparo que a gente tem para a maternidade, né? Nós nos preparamos para tudo na vida. Para tudo na vida, faz um curso. A gente recomenda a fulana, estudar com fulana, estudar com beltrana. E a gente vai sempre se preparando, faz faculdade para a vida profissional, se prepara de N maneiras, faz muitas especializações, né? E assim a vida segue. Mas quando o assunto é maternidade, que muitas vezes antes da gente pensar em educar uma criança, a gente precisa pensar em trocar uma fralda, em coisas práticas ali do dia a dia que muitas vezes a gente não tem esse hábito, né? Até porque muitas não tiveram um irmão mais novo, né? Pra ajudar. Eu sou filha única, como que faz no meu caso? Muitas não tiveram, né? Toda essa realidade de poder participar ali na família como era, né? Há uns anos atrás, né? Muito diferente o contexto. Que era, de fato, algo que fazia parte ali do cotidiano. Pra gente hoje, cuidar de uma criança não faz parte do cotidiano e não é instintivo, não é natural. Então, como eu percebi e sofri muito na minha história, porque até antes, quando eu engravidei, o que eu comecei a perceber? Eu gosto muito de conversar e ouvir histórias, né? Experiência. Você falou aí das histórias, né? Traumáticas. E aí eu comecei a conversar com várias mães, amigas, mulheres mais velhas, que tinham filhos maiores, enfim. E aí eu comecei a conversar porque eu queria muito, né? Vocês estão aqui no naturalizar, né? Então eu queria muito o meu parto o mais natural possível, o mais conectado comigo mesma, com o meu ser mulher possível. E eu comecei a conversar com várias mulheres. Quando eu conversava sobre o parto, o que eu percebia, o padrão que eu identificava, que toda mulher que se preparava para o parto, ela conseguia, de alguma maneira, reduzir a dor, reduzir as chances de intervenções, né? Enfim, conseguia reduzir muito as violências obstétricas. Agora, uma mulher que... conseguiu alcançar um parto melhor. Agora, uma mulher que se preparava para a amamentação, o que eu comecei a perceber, conversando com tantas mulheres, é que se ela se preparasse ou não para amamentar, ela ia sofrer de qualquer jeito. Foi o que eu percebi. Eu falei, não, gente, não é possível. Aí uma amiga coroou essa história ainda, coroou isso, quando ela contou para mim, não, porque
Eu tenho uma amiga que ela se preparou, fez curso, contratou um serviço de assessoria e tudo mais, e mesmo assim ela não conseguiu amamentar. Aí eu falei, não, isso coroou pra mim. Eu falei, não, é isso, amamentar é sofrer mesmo. Tantas histórias que você escuta, não, porque sangra, porque isso. E foi pela amamentação que eu entrei nesse universo, né, do materno-infantil, da consultoria materno-infantil, porque o que aconteceu? Eu abri mão de estudar sobre amamentação, falei, não, vou aprender a tal da pega correta e tá tudo certo, segue a vida, tá tudo certo. É isso aí, vai doer, vai machucar por uns 15 dias jeito, então... e depois caleja, vou sofrer de qualquer jeito e segue o bonde. Ai. Eu só não imaginava que eu ia sofrer tanto. Eu conquistei, de fato, o meu parto, né? O melhor parto possível ali. Dentro, né, das condições, né, que eu tinha. O melhor parto possível, foi maravilhoso. A Catarina chegou, que é a minha primeira filha, e foi tudo maravilhoso. Mas quando botaram a menina nos meus braços, eu simplesmente não sabia o que fazer. Como faz agora? E aí eu vou até ela vem até mim. E aí foram, assim, 2 meses, passaram-se 7 dias, meu seio realmente começou a sangrar. Passaram-se 15 dias, não calejou, a dor continuou. Então foi muito sofrimento, né? Eu ali, o meu esposo, sem saber o que fazer. A gente percebeu ali, foi realmente o crivo, né? Pra testar o nosso casamento mesmo, né? Até o nosso relacionamento. É dor, é privação de sono, são N coisas, né? E tem coisas que é só com a mãe. E aí, como que faz? Sim, e tem coisas que são só com a mãe, e tem coisas também que o marido pode ajudar, que o homem pode ajudar, o seu companheiro pode ajudar, mas que não é óbvio. Porque pra eles tem que estar desenhado ou mais que isso. Tem que ter um passo a passo, um curso em Miami pra poder... Por favor, porque não é óbvio e aí acaba dificultando muito a comunicação, porque como a mulher gosta muito de ser cuidada, né, de se sentir... E nós estamos muito imersas num mundo que é mais subjetivo, das emoções, muitas vezes, e principalmente nesse período do puerpério, que é um período muito delicado, porque a gente tem aquela baixa de hormônios, a gente tem toda a mudança física que impacta, sim. De repente, aquele seu corpo não é mais aquele seu corpo, e você precisa se reconstruir, claro, linda, maravilhosa, mas num novo corpo. Sim. Né? E todo essa reestruturação que morre de fato ali uma mulher para nascer uma nova mulher com todas outras prioridades, até como a gente conversava, a hierarquia de prioridades muda completamente. Então, todos esses ajustes demoraram bastante para acontecer, e muitas das dificuldades que eu enxergo que poderia ser evitada era se eu tivesse me preparado mais para a amamentação, me preparado mais para a maternidade, me preparado mais para essa fase do puerpério e realmente estruturado melhor, de maneira que a gente não precisava sofrer, passar por tudo aquilo. Não, doer não é normal, sofrer não é normal dentro da amamentação, dentro do parto, não faz parte, a gente não precisa assumir essa dor para nós, né, como mulheres, como se fosse nossa. Então você, na verdade, pegou o seu sofrimento e transformou em cura para outras mulheres, né? Porque passar e vivenciar essa dor toda, né? Você falou em prazo aí de 2 meses, né? Caramba, é muita coisa, né? Foram 62 dias, eu me lembro. 62 dias. É muita coisa, né? E a gravidez, ela traz muito isso. Você falou sobre violência obstétrica, eu tava conversando com uma cliente no sábado. Tava a cliente, tava o filho da cliente, e a gente nem sei porque tava falando de gravidez, e ela tava contando as histórias dela, né? E aí o filho dela falou assim, não, mas eu não nasci, eu fui nascido. Eu falei assim, meu Deus, ele falou assim, não, eu não tive nem o privilégio de nascer, tipo, eu quero nascer, não. E aí ela falou que no parto, além de fizeram a pressão, né, que hoje não pode, manobra. Né, hoje é crime, né, essa manobra, fizeram a manobra e puxaram a criança, então assim, ele realmente foi nascido. Coitado. Foi um parto normal? Nada normal. Então, anormal. Foi um parto totalmente anormal, né, e gera, assim, esse trauma na mãe,
na criança também, né? Porque, querendo ou não, ela já nasce num ambiente muito, Hostil, com muita violência, né? Uhum. Então ela tava lá no quentinho, no conforto da bolsa da mãe, dentro da barriga da mãe, e de repente ela foi nascida. Despejado. Despejada, né? Foi bem isso. O primeiro despejo da vida aconteceu Pronto, ali. começou. Então, assim, traz muito isso, né? Hoje o filho dela tem 30 anos. A gente tá falando de uma coisa que aconteceu há 30 anos. Olha que carga. Então, assim, mas ainda assim temos histórias de mães que sofrem certa violência, né? E aí, ter uma consultora também ajuda em eu saber o que pode ou não acontecer na hora do parto? Sim, sim. Eu trabalhei também dentro dessa suporte, né, com a amamentação. Muitas vezes, o melhor é buscar realmente no pré-natal. Sempre o melhor é buscar o suporte no pré-natal, tanto para o preparo para a amamentação, quanto para o parto. E dentro do suporte que eu ofereço para as mães, também tem todo esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento como preparação para o parto. Porque o que acontece? É isso que você trouxe. As histórias, elas vão mostrando, e é uma história que eles já carregam, a família ali, né? Mãe e filho, carregam há 30 anos. Uhum. Né? E, para mim, é muito sobre a gente construir novas histórias. A gente construir a partir daqui, tá? Mas e a partir daqui, qual é a história que eu construo diante de tudo que eu passei? Assim como eu, né? Eu quis construir, de fato, uma nova história. Eu falei, não, eu tô inconformada. Não, eu não aceito dar errado, né? Nesse intervalo de 62 dias, por conta de todo o estresse emocional, eu tive baixa de produção. Então, eu não conseguia produzir o leite e transferir o leite suficiente para minha bebê. Por conta do meu estado emocional, porque a gente está falando de um processo fisiológico, mas que precisa da nossa cooperação emocional, psicológica, porque a produção de leite, ela é fisiológica, amamentar não é fisiológico. Você amamentar é técnica, é prática, é habilidade que você precisa desenvolver. Mas se você não tá bem emocionalmente, não há hormônio que vai favorecer a sua produção de leite. Assim como no parto, né? Se você entra naquele ciclo, sinto medo da dor, eu sinto a dor. É o que eu tenho da mais contração. Medo Aí eu sinto medo da dor. Morro de medo. Não, eu também, por isso, isso era um dos motivos de eu não querer o parto, fazer uma cesariana, porque eu tenho muito medo de tomar uma anestesia e falar, não, eu não vou voltar. Não, todo mundo fala tanta coisa esse negócio que eu fico, gente, eu não sei se eu quero essa injeção em mim, não. Não, então, aí eu acabei fazendo um parto realmente sem analgesia, né? Os meus 2 partos foram sem nenhuma analgesia. Graças a Deus eu consegui conquistar. Foi tudo bem? Foi tudo bem. Meu Nossa, Deus. o segundo... Primeira vez, claro. Sim. E eu olho, eu não me arrependo, né? Não fico chorando e falando, nossa, como foi difícil. Não, eu acho que eu posso pegar a minha história, pegar os meus sofrimentos e usar eles pra crescer. E se eu não tenho essa oportunidade, por exemplo, se você tem um filho... Porque quando eu comecei a perceber isso, nossa, o quanto as emoções importam, o quanto o nosso estado psicológico importa e o quanto também a história, não só uma história anterior, seja sua, seja de outras mulheres, da sua mãe, o quanto isso importa, eu comecei também a atuar e perceber o quanto era importante um acompanhamento terapêutico para a mulher, para auxiliar ela, porque se uma mulher insegura... Quando o marido dela fala, não, pega, vai lá, dá fórmula, vai lá, faz... Eu cheguei a atender uma moça que ela tava muito insegura na gestação, porque o marido dela falava que ia dar fubá pro neném, engrossar. Ai, gente. Não, verdade, surreal, né? Em pleno... Enfim, tem um tempo, mas assim... Tudo bem, o meu avô me deu café com 6 meses e feijoada, então tá top o fubá. Então, né? E aí, o marido dela falava isso e ela tava extremamente insegura por conta de ter ali... Ela tinha um mamilo plano e pra ela isso era, assim, algo que gerava muita ansiedade, pensar em amamentar. E aí, eu me lembro disso, que o estado emocional dela era o que mais importava. O fato dela ter um mamilo plano, isso impede de amamentar? Não, dificulta um pouquinho. Né? Mas não impede. Sim, mas não impede. Existem estratégias para serem aplicadas ali que vai fluir, entende? Vai fluir. Uhum. É questão de ter mais paciência com você, com seu bebê, com esse processo de descoberta.
É um processo de descoberta do novo. Você tem que ter paciência com você. Igual quando você chega estagiário no emprego novo. Sim, é tá todo um todo processo de afobado. aprendizado. E você já quer saber tanto quanto o presidente, o CEO da empresa. E não é assim. Né? E a gente se comporta como o estagiário que tá lá, todo... Ai, nossa, mas afobado, como que eu né? faço? Como que... Não, a gente se torna uma mãe, uma boa mãe. A gente se torna, a gente não nasce. E tá tudo bem. É muito legal você falar isso, porque tem uma cobrança, né? E aí Sim. essa cobrança gera uma culpa. E aí a gente vê, eu vi até um meme esses dias que falou assim, ai, fale do seu erro, não sei o que lá. Ela colocou assim, eu sou mãe, eu sempre tô errada. Porque gera realmente essa culpa na mãe, né? Essa culpa materna. Então, assim, se eu dei fórmula pro meu filho, ou se eu dei a chupeta pro meu filho, que são os casos mais comuns que a gente vê, né? Você com certeza sabe de mais exemplos do que eu. Mas, assim, essa culpa também é muito necessária dessa terapia que você vem falando, né? Sim. E como que a gente trata essa culpa nessa nova maternidade? Sim, primeiro é o ponto de que muitas vezes essa culpa ela nem existe o porquê. Quando você vai olhar a raiz, a gente não tem nenhum sentido na culpa existir. Porque ela muitas vezes é criada. E muitas vezes até criada por outras mulheres, né? A gente senta pra conversar e de repente sai um comentário do não, porque você tem que viver um parto. Hoje a gente escuta muito essa questão do parto normal, do parto natural, né? Sim. E eu até, né, comentei aqui, não, isso era um sonho. Acho que não. Então, eu acho que o negócio ia ser meio doloroso. Não sei o que é pior, mas tudo bem. E assim, tá tudo bem se esse não é o seu projeto. A culpa, ela nasce muitas vezes porque eu tô tentando encaixar a minha vida na vida de outra pessoa que não sou eu e que leva uma vida totalmente diferente da minha e eu tô querendo criar um Frankenstein de vida, né? Até hoje em dia com redes sociais, eu atendo mulheres e tanto na consultoria materna quanto na terapia, em geral são mães também, né? Mas que já passaram por esse início da maternidade e já estão acumulando culpas, né? E muitas delas vêm com esses relatos. Já não, mas eu vi lá no Instagram da fulana que ela leva a vida assim assada. A casa dela tá sempre organizada, né? As culpas. Ela conquistou o parto maravilhoso dela, ela consegue educar os filhos dela, ela consegue fazer leitura em voz alta, trabalhar fora. Cara, não é possível que ela... Falando de Instagram, eu vi o Instagram de uma colega minha, gente de escola. Ela tá no 2º filho, e aí, tipo, a menina acabou de nascer, ela é a CEO da empresa, e ela voltou, e ela consegue postar no Instagram com uma constância maravilhosa. Eu fiquei assim, caraca, e tá sempre maquiada. Tá sempre maquiada, plena, com os cílios na manutenção maravilhosa. Eu falei assim, cara, pleníssima. Nem filho eu tenho. E às vezes eu olho pro meu Instagram e falo, não quero. Então, a rede social gera essa cobrança na gente muito grande. Sim, e gera essa comparação, porque a gente tá o tempo todo tentando encaixar na gente uma vida que não é a nossa. E tá tudo bem se você não consegue viver aquela vida lá. Tá tudo bem. Talvez você... não, mas espera aí, Aline, é um desejo muito grande meu participar mais, empreender, participar mais da vida dos meus filhos. Tá tudo bem, mas você não precisa dar a louca, largar o emprego, né? E falar assim, não, agora eu vou... Ou não, não, porque eu quero viver a vida profissional e hoje eu tô vivendo muito pros meus filhos. Não, mas calma, as coisas são um processo. Você fazer essa transição é um processo. E antes de você pensar na mudança, às vezes a gente precisa parar de lutar contra a realidade que você tá vivendo. A realidade hoje que você vive é a realidade de acordar e falar, nossa, não tô bem, tô bagunçada, eu olho ali pro Instagram e não quero postar nada. Sim. Tá tudo bem. Hoje essa é a sua realidade. Você não precisa querer viver a realidade do outro pra daí, porque, em geral, essas comparações, elas travam. Aí a pessoa fala, não vou fazer nada. Eu vou ficar sempre aqui lutando contra, não, porque... E daí cai naquela reclamação. É um ciclo vicioso, né? Exato, aí cai naquela, não, porque a maternidade real é isso, eu vou reclamar e reclamar e reclamar.
É claro, é pesado, né? Eu tenho 2 crianças pequenas, né? Eu tenho um bebê que vai fazer 1 ano no sábado. Que E eu tenho uma menina de 2 anos. Meu Então, Deus, eles têm menina. diferença de 1 ano, né? E é pesado, eu empreendo, eu tenho a casa. Então, eu não tô dizendo aqui que não é pesado. De Não, fato. é pesado, sim. É pesado. Mas até a gente precisa escolher o nosso difícil. Eu escolhi o meu difícil, que é encarar a minha maternidade, onde eu posso ter esse privilégio de estar presente na vida dos meus. Era a minha realidade antes da minha filha nascer. Ia ser pesado também. Ia ser difícil também estar ausente na vida deles, trabalhar presencialmente 4 vezes na semana, né? Ter que terceirizar para alguém, né, ali esse período da educação deles, né? Enfim, colocar eles numa... Ia ser difícil também. Então, a vida adulta, real, é difícil. Não tem jeito, né? Você que não é mãe pode confirmar aí. É muito difícil, gente. É pesado, cara. Começou a pagar boleto, sua vida já começou a complicar. Pronto, já era. Então, é realmente sair desse fluxo, né? Que a gente cai muitas vezes de reclamar, encarar que, gente, é difícil mesmo. Essa é a minha vida. Olha, eu não gosto do jeito que tá, mas tá tudo bem, essa é a minha vida. O que eu posso fazer agora pra mudar? Qual é o plano? Eu acho que isso que falta muito, né? Às vezes a gente acaba ficando numa zona de conforto, porque, eu tô reclamando, ser mãe é essa loucura mesmo, e é tudo difícil, e não tenho rede de apoio, que se fala muito da rede de apoio. A tal da rede de apoio. A tal da rede de apoio, que assim, no empreendedorismo a gente fala muito de rede de apoio também. Sim. No empreendedorismo não funciona muito, e na maternidade acho que também não, né? Então, né, mundo moderno, as avós hoje em dia também estão trabalhando, também estão vivendo, né? Então, é complicado mesmo, né? Então, assim, a gente tá nessa correria tão louca, que muitas vezes a gente fica nessa zona de conforto de ficar só reclamando e acabando não fazendo nada pra poder mudar e alterar essa vida. Então, assim, eu tava vendo, eu fico muito na rede social, tá? Então, normalmente, meus exemplos são de rede social. Tudo bem. Eu tava vendo um post onde a pessoa tava assim, tudo bem, você tá reclamando de tal coisa. Você vai fazer o quê pra melhorar? E é muito perigoso daqui a 1 ano você estar reclamando da mesma coisa. E aí eu comecei a olhar minha vida como que tava ano passado e como que tá esse ano. E foi muito legal porque eu estava num lugar trabalhando, eu falei assim, não, eu quero me aventurar agora. Fui me aventurar, quebrei a minha cara. E aí eu falei assim, e eu voltei, eu falo muito isso pro Fernando, eu falei assim, eu voltei pra minha casa. E quando eu saí de lá, o meu pai falou assim, você sabe que você tá deixando a sua primeira casa, tá? Porque eu ficava tanto no trabalho, que a minha, onde eu moro mesmo, eu ia pra comer, tomar banho e dormir, e eu ficava muito no trabalho. Dessa vez, sentou eu e o dono de lá, e a gente falou assim, tá, a gente vai brincar de trabalhar, a gente vai reclamar das mesmas coisas que reclamava no passado, ou a gente vai fazer diferente? Não, vamos fazer diferente. Então, agora, a gente tá trabalhando pra caramba? Tá trabalhando pra caramba. A gente se meteu a até reformar lá e fazer uns negócios que nem é da nossa ossada, mas a gente fez. A gente até descobriu um dom novo do Fernando, que ele virou marceneiro nos últimos meses. Nossa! A gente falou assim, quero tal móvel. Ele fez. Uau! Mas porque é exatamente isso. Saindo um pouco da maternidade e colocando na vida de quem não é mãe... Caramba, você tá reclamando do quê? O que você vai fazer pra melhorar? A gente tá tendo uma nova vida agora. Sim. O empreender é difícil? É muito difícil. Mas é um difícil que eu escolhi, sabe? E eu acho que você também escolheu esse difícil pra sua vida. Sim. E te dá uma possibilidade maior de ser presente, uma mãe presente na vida dos seus filhos. Sim. E... Não é fácil, tem toda essa mudança, né, do sair da estabilidade que muitas vezes a gente quer, do sair do conforto, do salário que cai todo mês, dos N benefícios que você tem, enfim, abrir mão de tudo isso para você assumir essa responsabilidade, bater no peito e falar, não, agora eu vou fazer a coisa acontecer, né, e vou fazer mesmo, né, sem
sem acabar jogando pros outros, como você falou, não, até no empreendedorismo a gente tem essa questão da rede de apoio, né? De não, precisa ter e tudo mais, acaba não tendo, na prática não flui. Eu falo porque eu e minha família, núcleo, né? Nós estamos aqui no ABC, mas a minha família materna, né? Os meus pais não são daqui, eu sou do interior, na verdade. Você vai falar que eu falo vários R no interior. Interior, tudo bem. Eu sou de Votorantim. Nossa, você fala muito R. A minha filha já é batateira. Eu sou de Votorantim, né? Do lado ali de Sorocaba, e meu marido é campineiro. Nossa, então a gente não tem nenhuma família nem outra por perto pra tá dando suporte, rede, essa né? rede de apoio. Então acaba sendo nós dois. Claro, eu sou muito privilegiada, porque o meu marido ele é uma pessoa muito presente, que acaba... a profissão dele também permite, né? Ele ter essa flexibilidade e tá também presente na vida das crianças e tudo mais, mas... Eu não vou dizer pra você que não é uma loucura, né? É uma loucura. É a instabilidade financeira, é a correria de quem tá começando a empreender, né? Porque pra mim também é um início, é um novo início, né? Eu tô aí numa jornada de quase 3 anos empreendendo, né? Então, cara, é desgastante. É desgastante. É loucura, mas é você assumir uma responsabilidade, porque muitas vezes quando a gente cai na reclamação, a gente tá dizendo, porque a culpa é do fulano, porque a culpa porque é a minha sogra. Então, assim, a gente tem muito disso acontece algumas merdas, né? E quando eu fui, quando eu quero me aventurar, quero ter o meu sozinha, independente, e eu olhei pra minha mãe e falei assim, então assim, mãe, se der merda, a merda foi minha. E aí, deu merda. Eu fiquei frustrada, eu passei por um ciclo, né, de frustração. E aí, quem falou muito comigo, quem conversou muito comigo foi o Fernando, que é o dono do espaço onde eu tô hoje. Porque eu falava assim, caramba, desde o dia que eu sofri um acidente de carro em fevereiro, parece que as coisas não andam. Aí ele falou assim, para de culpar o acidente. O que tem a ver o acidente? Você ficou ruim, sei lá, uma semaninha, mas você foi trabalhar, e aí, o que aconteceu? Esses tapas na cara, né, que a gente toma. Aí eu olhei assim e falei, verdade, né? Não tem nada a ver o acidente, eu tô querendo jogar a culpa pra alguém. Então eu falei, não, a merda foi minha. O Fernando me ligou num dia, eu tava chorando, porque eu não sabia como que eu ia pagar meu aluguel. Porque tem essa, né? Eu falei assim, quero pagar um aluguel. Gente, não é fácil querer pagar um aluguel. Não é. Não é fácil. E aí eu falei assim, cara, eu não sei como que eu vou pagar meu aluguel. E aí ele me ligou, porque a gente tava conversando pelo WhatsApp, e ele achou melhor me ligar, porque no WhatsApp você consegue disfarçar, né, às vezes como você tá. E aí ele me ligou, no que ele me ligou, eu tava chorando, ele falou assim, que você tá chorando? Eu falei assim, eu não tô chorando. Ele, Gabriela, eu te conheço, então faz o seguinte, você vai na minha casa hoje. E eu falei, tá bom. E aí eu fui pra casa dele. Quando eu fui na casa dele, a gente conversou, e eu falei tudo que tava acontecendo pra ele, ele falou assim, tá bom, vamos mudar agora. Já se chorou, já se arrependeu, já teve a frustração, já jogou a culpa no outro, agora vamos chamar pro peito? Vamos tomar agora a vergonha na cara e trabalhar de verdade? Parar de brincar de empreendedora? Então chama muita gente pra realidade, né? Acontece essas merdas às vezes, mas é bom também. Hoje eu consigo entender o que eu não vou fazer no negócio pra ele dá errado, entendeu? Deu errado ali, vamos fazer agora diferente pra dar certo. E eu acho que na maternidade, igual você passou por todo um sofrimento na sua primeira gestação e primeira amamentação. E a segunda? Nossa, outra história, né? Uma nova história. Já desde a gestação, já não existe novidade no caminho que vai ser percorrido. E eu acho que esse não existir novidade, na minha cabeça, sempre esteve ligado a, nossa, não vai ter empolgação, não vai ter, sabe, aquela cabeça mais adolescente, né? Não, precisa ser sempre o novo, me aventurar e tudo mais. Preciso viver. E eu achava que a primeira gestação seria esse máximo, esse pico de, nossa, que coisa euforia, maravilhosa. Né? Uma euforia, exatamente. Exatamente, essa euforia da imaturidade. Porque com a segunda gestação veio uma maturidade muito maior. Poxa, tô grávida, né? Foi planejado porque a gente sempre quis, a gente não queria parar em um filho, né? A gente casou já com esse desejo. Então, tava no planejado, mas é claro que a gente não sabia que ia vir tão rápido.
E quando eu me dei conta, de primeiro eu agi com essa imaturidade ainda, nossa, poxa, mas como assim? Mas depois eu falei, poxa, peraí, eu posso viver de uma forma diferente. Como nada era novidade, não tinha aquela ansiedade ruim, né? Não era uma ansiedade, nossa, que... Não, a ansiedade que eu tinha na gestação da minha primeira filha era algo até que me prejudicava, né? Que mexia muito comigo. Então, na segunda gestação, não tinha novidade. Quando o meu bebê chegou, a Catarina tinha ali 1 ano e 3, aí chegou o José. O José não nasceu com 50 anos, tá? Não vem com essa piada ele por causa do nome. Aposentado já, não? Não vem com essa bom piada, que não vai nem precisar pagar o INSS. José Felipe chegou e... Ah, o Felipe salvou. Oh, Tá então, ótimo. é o nome do pai ainda. Ah, entendi. Então, o José Felipe chegou e quando ele chegou, realmente foi o nenê da maturidade. Outra vida, né? O meu relacionamento já estava muito mais sólido, né, com o Felipe. A gente já estava muito mais alinhado, né? Porque existem casais que são muito parecidos, que vão falar assim, nossa, a gente é muito parecido. Eu conversei uns dias atrás com uma mocinha, ela tinha acabado de casar, tem 8 meses de casado. Eu falei, e aí, como que foi? Tão adaptados já? Ela... nossa, eu achei que eu ia levar mais tempo pra me adaptar, mas a gente tá super adaptado, porque a gente é super parecido. Cara, essa não foi a minha história. Essa, com certeza, não foi a minha história. Vocês são muito diferentes. Sim, nós somos muito diferentes, de educações também muito diferentes, né? Eu venho da periferia lá de Votorantim, entende? Ele já vem de uma outra realidade. Então, a gente teve muitos conflitos. Eu também sempre fui essa, durona, não, marrenta. Tá tudo certo, não. Enfim, e eu me reconhecer na primeira gestação frágil e sensível, como eu tava, foi muito difícil pra mim. Eu me lembro do tapa na cara, você falou do Fernando? O tapa na cara que ele te deu. Foi um soco. Nossa, então... deixou você estirada, né? Deixou, foi um nocaute. Então, aí eu me lembro muito disso. Eu lembro que uma vez eu tava conversando com uma amiga e falando pra ela tudo que eu tinha que dar conta, e com a Catarina ali nos braços, 20 dias e não sei o quê, porque... Quando ela virou pra mim e falou, viu, você é frágil e tá tudo bem. Tá tudo bem ser frágil. Tá tudo bem, não tem problema. Meu namorado me falou isso. Vive esse período, tá tudo bem. E eu queria, eu que tô no comando. Entende? Eu não tinha me planejado tão bem. E assim, gente, por isso o acompanhamento terapêutico é maravilhoso. Cara, é maravilhoso planejar, é maravilhoso se preparar, mas saiba que na maternidade e na vida real, as coisas saem do script, as coisas saem do plano, e você precisa saber aceitar e acolher essa nova realidade que se impõe, às vezes, na sua frente. Sim. Porque a realidade, ela se impõe, ela não pede licença pra chegar e ela só tá lá. E pra mim... Quando eu encarei isso, foi muito difícil. Agora, na segunda gestação, no segundo puerpério, no segundo processo de amamentação de parto, cara, foi maravilhoso. Eu falei, nossa, tá tudo bem. Tá tudo bem eu ser frágil, tá tudo bem eu viver momentos. Eu também não preciso ficar me vitimizando e sofrendo mais do que tem que ser sofrido, né? Vou viver aquela frustração e tudo mais. Não, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A gente já sabia melhor como se ajustar. Tanto que foi 1000 vezes mais fácil, mesmo já tendo uma bebê de 1 ano e 2, 1 ano e 3, que a Catarina tinha na época. Foi muito mais fácil tendo ali 2 em casa e sendo só nós 2, né? A gente teve... Se a gente já não tinha tido muita ajuda, né, de outras pessoas na primeira, no segundo, né, menos ainda... Diferente, não né? seria diferente, né? Porque a família é de longe, tudo mais. Claro que sempre fazem o possível, eu sou extremamente grata, mas fazem sempre o possível, mas acaba que não é uma ajuda cotidiana como muitas pessoas têm essa opção. Então, eu olho assim e falo, cara, eu consegui fazer nós conseguimos ali, né, dentro do parto, eu e José Felipe, que é um processo muito íntimo e nosso ali, né, e também com o apoio do meu esposo, foi maravilhoso. Nossa, eu falo, foi outro parto, cara! Foi muito diferente. Muito diferente, foi muito maravilhoso. E muito mais rápido, muito menos dor. E agora, também no puerpério, todo esse processo de adaptação foi muito mais rápido. Muito mais tranquila, né? Nada como uma primeira experiência pra melhorar na segunda vez, Nem né? fale. E assim, o que te deu o start ou o estralo de você falar assim, cara,
eu vou abandonar o CLT agora e vou empreender. E assim, com o que eu vou empreender? Porque também tem essa dúvida, né? Sim. O que aconteceu foi que quando a gente casou, né, eu já tinha esse desejo de deixar o CLT. Eu já sempre tentei empreender. E eu tava até fazendo uma retrospectiva, né, da minha vida nessa semana. Eu lembrei que uma vez, gente, olha as loucuras, né, da empreendedora. Uma vez eu fiz uma ceia de Natal para um médico. Olha só que loucura. Eu fui contratada para fazer uma ceia de Natal para um médico. Eu gosto muito de cozinhar, mas eu tive essas pequenas oportunidades de cozinhar profissionalmente, né, de fazer. E eu comecei a testar. Aí eu me lembro que eu fazer essa ceia de Natal pro médico foi algo meio passivo. Ele era o médico da minha avó e ele comentou isso com ela e ela ofereceu o meu serviço, né? E eu comecei a perceber que... Que avó maravilhosa do Nossa, marketing. nem fale. Ela era a vendedora. Poxa, que Deus a tenha. Olha, perdi a minha... Perdeu a vendedora. Perdi. Minha avó faleceu aí tem uns anos, antes até da pandemia. Não, foi no meio da pandemia, mas não por conta dela. Uhum. E aí, o que acontece? Sempre foi algo meio passivo. Eu sempre quis empreender, mas eu sempre encarei isso de uma forma meio passiva. Se a oportunidade cair no meu colo. Eu sempre me comportei meio num comportamento meio CLT, né? Tipo, quando alguém me chamar. Não, quando alguém me chamar, né? Que no CLT a gente espera ser chamado. Sim. O poder tá na mão do contratador, da empresa. E no empreender, pra você sair mesmo do lugar e pro negócio dar certo, você tem que realmente assumir a responsabilidade, como a gente tava falando, e assumir a bronca. Falar, cara, eu vou fazer isso aqui dar certo. E você que cria a sua oportunidade. Exato, você quem cria. Isso aí, cara, agora é com você. Por exemplo, hoje você está aqui, você criou sua oportunidade, porque assim, o que eu fiz foi conversar no grupo. Sim. Aí eu falei assim, cara, eu quero pegar, porque eu tenho uma rede muito legal de mulheres, né? Sim. Aí eu falei assim, cara, eu quero umas novidades. Vou colocar lá no grupo. E aí você me chamou. Cara, fechou. Então você criou a sua oportunidade, entendeu? Nossa. Isso é muito bom. Porque numa próxima pessoa ou numa próxima entrevista, já vai estar muito mais preparada, se bem que super tranquilo te entrevistar, maravilhosamente bem. Que bacana, obrigada. Mas você não vai ficar sentado esperando, tá? Tipo, ela colocou lá, mas vou esperar ela vir aqui me chamar. Se eu não te conhecia, como, entendeu? Não. Então, o empreender exige muito isso da gente Sim. ir atrás e a gente fazer a nossa oportunidade. Exatamente, mas isso pra mim foi algo que eu demorei muito pra entender, eu apanhei bastante. Porque eu sempre estive num comportamento meio passivo de esperar a coisa aparecer e aí como que vai ser. Então, o que eu percebi nossa, eu levo jeito. As pessoas sempre me buscaram muito pra aconselhamento, amigas pedindo conselho. Eu sempre trabalhei muito com grupos de jovens, então eu sempre tava ali, de alguma maneira, me comportando como alguém que liderava. E eu acabava sendo referência pra orientar. Até hoje, né? Amigos lá de Votorantim, queridos, me buscam, né, pedindo alguma orientação, algum conselho, direcionamento. Então, entrar nesse nicho do materno-infantil e fazer, né, um acompanhamento terapêutico fez total sentido pra mim e já era algo que estava no meu coração, que sempre foi um desejo, sempre foi um sonho, mas eu me comportava dessa maneira passiva. Uhum. Não, deixa a oportunidade surgir. Mas quando eu falei, não, peraí, eu posso fazer disso daqui o meu negócio. Né? Eu vou assumir isso daqui como o meu negócio. Falar, não, peraí, eu sou terapeuta e consultora materna. É até algo que no começo mexe, né? Você fala, nossa, mas será que eu sou capaz? Será que eu posso? Será que... E começa a surgir essas variações de frases e afirmações na nossa cabeça. Nossa, mas eu não sou capaz. Comigo foi assim. Eu sempre me sentindo, nossa, mas tem fulana que é melhor. Mas é a mesma coisa que eu falei lá atrás na maternidade. A gente não nasce a melhor mãe, a gente não nasce uma boa mãe, a gente se torna. Exatamente isso. A gente não nasce uma boa empreendedora, não. Pelo contrário, a gente tem que dar muita cabeçada, né, pra não cometer os mesmos erros, como você comentou. E é isso aí. A gente precisa simplesmente abraçar e falar, não, isso aqui é o meu negócio a partir de hoje. É isso que eu vou fazer. E
abrir as portas para você mesmo ir abrindo aí as oportunidades. E com certeza o caminho vai se mostrando, né? Dá o passo no escuro. E como você consegue conciliar? Você tem uma bebê de 2 anos, um de 1 ano, e conciliar para acompanhar a sua gravidez, acompanhar a parte do aleitamento também? Sim, então, o que acontece? Isso também fez parte da minha escolha, né? Do nicho onde eu ia atuar. Eu optei também por atuar como consultora, como terapeuta, por conta de ter essa possibilidade de fazer no digital, no online, né? Ah, Então, legal. os meus atendimentos hoje, em geral, eles são atendimentos online, né? E eu tenho essa flexibilidade, essa possibilidade. Isso, para mim, abriu muitas portas e acabou possibilitando flexibilizar ao ponto de, hoje, minhas crianças, elas... Graças a Deus, dormem muito bem, então Ai, eu que posso. ótimo. E o meu marido, ele costuma também me dar esse suporte, né? E para que eu consiga atender mais focada à noite, alguns horários durante o dia, eu consigo fazer a minha agenda. Isso no empreender é muito bom. E é muito importante fazer essa agenda, né? Acho Sim. que eu e meu pai, a gente passou por um processo assim. Com as minhas amigas, eu sempre fui a amiga que atrasava. E o meu pai também sempre foi o cara que atrasava, sabe? Eu sempre cheguei atrasada, eu sempre esqueci o compromisso. Até o dia que a gente sentou e falou assim, não, a gente precisa de agenda. A gente não vive sem agenda. E hoje, assim, lógico que tem coisas que eu sou muito relaxada, tipo assim, vou almoçar tal hora, então eu não ligo muito. Mas no meu profissional do meu pai, a gente cumpre uma agenda, assim, rigorosa. Então, vivam com agenda. Eu acho que é uma dica muito boa, porque é necessário você saber o que você tem que fazer no seu dia, é necessário se programar também. Claro, para você ter uma hierarquia de prioridades de afazeres, mesmo, senão, né? até porque, tanto na maternidade quanto no empreendedorismo, se você não tem agenda na sua vida, você começa a apagar incêndio loucamente e você não tem nenhuma visão de médio e longo prazo. Isso é terrível, é frustrante. Quando você só vive apagando incêndio, parece que você tá só vivendo aqui agora. 24 horas nunca é suficiente. Com um cabresto assim, e 24 horas nunca é suficiente, e não vai ser mesmo, tá tudo certo, é a vida real. E quando você consegue se programar, é claro, você vai ainda ter que apagar incêndios, mas você já consegue prever muita coisa, tem hierarquizar, um controle maior, tem né? um controle maior, exatamente. Isso é extremamente importante pra quem tem filho, gente. Porque filho fica doente, dá algum problema na escola, é sempre alguma novidade que surge. Então é muito importante essa programação. E na sua bio do Instagram tá escrito: cansada de sentir culpa como mãe e lidar sem sucesso com a desobediência do seu filho? Eu achei muito legal essa parte da desobediência. Seja bem-vinda. Como lidar com a desobediência do filho? Sim, então, dentro da consultoria materna, dentro desse acompanhamento terapêutico, eu também dou suporte em relação à educação, de fato, né, das crianças. Nossa, muito bom. Que é uma segunda etapa, né? Porque primeiro a gente vem ali pro parto, pro puerpério, amamentação, alimentação e tudo mais, que é essa primeira etapa de um cuidado mais com o corpo da criança, né? Com sustentação ali do corpo, mas depois a gente tem todo esse direcionamento para que a criança tenha a vida dela, para a vida dela de uma maneira geral, né? E existem formas, sim, da gente construir essa obediência da criança, principalmente a partir ali dos seus 2 anos, quando tem ali o chamado Terrible Two, né? Mas isso já tem que nascer desde cedo. A criança, os pais, geralmente, eles vêm reclamando em relação à desobediência quando a criança está na faixa etária dos 3 aos 6 anos. Mas isso não nasce do nada. Nada surge do nada. Vem antes, né? Vem antes. Então, quando a gente começa também a conduzir a educação da criança antes e construir a nossa autoridade diante da criança, para que ela reconheça de fato, poxa, eu estou diante de uma autoridade, né? Isso é maravilhoso. Você consegue, de fato, conduzir muito mais fácil. Eu não tô dizendo que seu filho vai ser um robô. E nem é isso que a gente quer. Construir ali alguém que você vai pedir e vai obedecer imediatamente. Não é isso. Mas você vai ter estratégias para saber lidar e até evitar, prevenir essas situações, né, de crise da criança, crise emocional mesmo, porque a criança, ela tá sempre muito naquele mundo emocional, né? Sim, a birra seria uma crise emocional. Exato, a birra, toda a situação dentro da abordagem terapêutica que eu utilizo, que é a DBT, né, ela é uma abordagem, é uma linhagem da TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. Legal.
ela encara qualquer situação de desregulação emocional, onde você tá com muita raiva, você tá muito, muito triste. Qualquer situação assim a gente chama de crise, né? A gente considera uma crise. Não necessariamente é uma crise no sentido da depressão, da ansiedade, não. Mas qualquer situação assim a gente já encara como uma crise que ela precisa ser cuidada pra não vir a crescer. Sim, lá e na aí frente. sim virar esses Algum dois transtorno, problemas, né? um transtorno, sim. Algo maior. Então, o que acontece? Você saber lidar e até prevenir essas situações, porque na criança, a maioria das crises, a maioria das birras, muitas vezes elas são preveníveis, se assim posso dizer, né? Você pode usar de estratégias, por exemplo, a criança, quanto mais nova ela tem motivos muito fáceis de prever do porquê ela tá ali irritada, porque ela tá chorando. Geralmente é sono, é fome, quando é mais novinho são as cólicas, né? Mas geralmente é muito prevenível, é muito previsível, desculpa. Sim. Então, a gente consegue enxergar e pra ir antecipando. Poxa, meu filho tá ali com 3 anos, tá sempre se jogando no chão quando eu contrario ele. Mas peraí, será que não tá muito perto do horário do almoço e o café da manhã tá muito longe? Às vezes ele tá ali já com fome. São coisas que às vezes não são tão óbvias, né? Mas parece tão óbvio. Poxa, Aline, mas isso... Mas é... Não, porque se fosse meu filho, tadinho, acho que eu ia passar exatamente por isso. Ai, toma café 11 horas, tá bom, vamos almoçar 4 horas da tarde. Então, mas é exatamente isso. É possível a gente construir, existem alguns pilares que permeiam, né, essa questão da construção da autoridade, como o tempo de qualidade que eu tenho ali com o meu filho. Eu não posso simplesmente aparecer só pra dar ordem, Sim. né? Mas até lá no meu Instagram tem uma postagem, né, que fala ali, presença não é tudo. E essa é a próxima coisa que eu ia te perguntar. Por que nem tudo é presença? Nem tudo é presença, nem tudo é só eu estar presente, né? Muitas vezes a gente acaba falando, não, porque você precisa estar mais presente, né? Com esse mundo, principalmente digital, né? A gente fala, nossa, as mães hoje em dia estão muito ausentes. É uma presença ausente, porque você tá ali na presença do seu filho, está no celular, não é um tempo de qualidade. Exato. Mas nem tudo é essa presença. A presença é um dos pilares para uma boa construção, né, da educação. Mas só eu estar presente, só eu dar bom exemplo para o meu filho, não é suficiente. Muitas coisas precisam ser orientadas para ele. Muitas coisas ele vai precisar de direcionamento. Muitas vezes ele vai... E isso é muitas vezes mesmo. Ele vai precisar de direcionamento. E hoje em dia até, né, quando a gente leva a minha filha em algum parquinho, em algum lugar com convivência, a gente vê o tanto que os pais, eles às vezes falam, não, mas eu não posso ficar intervindo, corrigindo meu filho, porque senão eu vou traumatizar, eu vou gerar um trauma, né? Mas aí não vem do saber corrigir? Sim, eu preciso sim saber corrigir, né? Que isso pode gerar, né, nossa, eu vou chegar de uma forma autoritária, eu vou... Exatamente, mas muitas vezes as pessoas ficam com tanto medo de gerar o trauma, mesmo que corrija de uma maneira que acaba ou não fazendo nada, ou se colocando ali como um amigo do filho. Nossa, você é um amiguinho e tudo, filho, mas vamos conversar, né? Eu passei numa situação que ela tava nos brinquedos, brincando ali, e aí apareceu uma outra menininha que ela era menor ainda, assim, 1 ano e pouquinho, e ela queria entrar no contrafluxo do brinquedo, só que o brinquedo era gigante, não dava a altura dela, e a mãe ficou ali dialogando com a criança, enquanto tinha uma fila enorme de criança vindo no fluxo, crianças maiores, querendo brincar, e sendo impedidas por conta da pequenininha. E a mãe ali tentando dialogar. Aí você fala assim, poxa, será que é o momento? Mãe, peraí. Então a gente acaba vendo muitas situações assim, que os pais, eles falam, nossa, eles acabam ficando tão fragilizados e com medo mesmo de tomar as rédeas da educação do filho, porque se fala tanto de não, você precisa... Cuidado com o trauma, educação... Sim. Não tô falando A gente tá traumatizado de colocar trauma, né? Exato, mas peraí, calma. Não é bem por aí. É claro que a educação positiva, ela traz, sim, muitas coisas muito boas. Sim. Mas muitas pessoas acabam deturpando esse lado e colocando que você precisa... Não. E aí acaba tendo pais muito permissivos. Exato. E crianças muito autoritárias. Exato. Isso acontece muito e acaba invertendo os papéis mesmo, né? Então, hoje, e a gente conhece algumas pessoas próximas que fazem isso, às vezes eu falo assim, gente, eu não tenho filho, eu não posso falar muito, mas tem algumas coisas que você vê, gente, que desculpa, não dá pra ficar quieto. E assim, a gente vê alguns pais que, assim, com o filho do outro, é muito fácil você falar.
Uhum. E agora, quando acontece com o seu filho? A filha vai lá, chega e manda no pai e na mãe. Ou responde de tal jeito. A gente tem até uma brincadeira. Nossa, se fosse na minha época, os 2 dentes da frente já era, né? Também não precisa desse trauma. Sim. Mas, saber respeitar. Então, é uma coisa que eu sempre falo muito. Falo assim, gente, até hoje, se o meu pai olhar assim de canto pra mim, cara, você já sabe eu que... murchei e eu sei que em casa a gente vai conversar. Eu tenho 22 anos, mas eu ainda moro no teto dele. Então, eu sei que eu devo obediência a ele. Uhum. E hoje as crianças, sei lá, de 7, 6, essa idade que você falou, né, de 3 a 6 anos, eles dominam de um jeito absurdo. Uhum. E aí você tem crianças mal criadas. Eu sei que hoje a gente tem muito daquele negócio, né, que na minha época a gente falava assim, você vê uma criança fazendo birra no mercado, passa carrinho por cima. Hoje, na minha época, todo mundo falava isso. Eu não conhecia essa. Você não ainda, conhecia não. essa? Todo mundo as minhas amigas falavam muito, se eu tiver um filho, ele fizer birra no mercado, passa carrinho por cima. Mas hoje a gente sabe que tem muito a questão do autismo, a questão dos diagnósticos, que precisa ser respeitado, mas também tem muita birra. Sim. E essa birra, ela tem, normalmente, é culpa dos pais, ou talvez o pai e a mãe que trabalham fora, fica muito com os avós, e a criança acaba ficando muito mimada. Então, a gente tem que saber tratar com Sim. isso, porque na infância, ok, ela tá sendo mimada. E na vida adulta? Sim, aí vai entrar toda aquela questão que a gente tava conversando no primeiro momento, de que como que ela vai saber lidar com frustração se ela não sabe levar um não, né? Porque e a vida real é frustração atrás de frustração. Sim. E você precisa encarar que a vida é assim. E aí a gente tem vários adultos infantilizados porque numa infância não teve uma educação que colocasse um limite naquela criança. Sim, a gente já vê que é muito difícil. Você faz parte, né, da geração Z, e a gente vê muitas pessoas, muitas empresas tendo muita dificuldade de lidar com a geração Z, não querendo contratar por conta desse olhar... um problema exatamente muito pra si, né? Sim. Olhar muito pra si, olhar muito pra, nossa, as minhas emoções, ninguém me respeita, ninguém me valida, ninguém... Tem esse olhar muito ensimesmado, né? Sim. Mas o que a gente encara, né? Dentro da orientação para a educação, existem 2 fundamentos principais, que isso fique muito, muito claro mesmo. É que você precisa... A mãe, geralmente, né? Que tende a ser mais... Ou o pai, os pais que tendem a ser mais permissivos, eles tendem a ter aquela alta bondade com os filhos, ser muito bons com os filhos e dar tudo... E baixa exigência, não tem exigência. E aqueles que tendem a ser autoritários, eles tendem a ter baixa bondade, não tem demonstração e muita exigência. Para uma educação dar certo, a gente precisa ter esses 2 pilares elevados, altos. Você pode olhar com figuras que são grandes autoridades para você, inclusive, né, o seu pai, né, que até ouvindo pouco, né, da história de vocês e até dele, deu para ver muito bem essa autoridade bem construída. Enxerga isso em algum professor que você tem, em algo como referência. As pessoas, elas sempre te cobram muito. Sim. Mas elas te amam muito e demonstram isso por você. Pode ver isso. Isso faz uma educação fluir maravilhosamente. Você cobra, sim, muito. E você demonstra muito amor também. Por isso, presença não é tudo. Você precisa, sim, cobrar o seu filho. Você precisa, sim, exigir dele. E se eu tô falando aqui com empreendedoras também... Se o seu filho, né, se você quer construir autoridade ali com os seus, algum funcionário que você tem, alguém que tá trabalhando ali junto com você, o segredo é esse. Exige muito sim, cobra muito sim, mas ama muito sim, demonstra sim essa alta bondade. Então essas são as réguas para uma educação fluir muito bem, né? Eu não vou deixar, não, cuidado, eu vou traumatizar, poxa, porque o fato é que o trauma, ele vai acontecer. Vai acontecer, porque são os traumas que... Eu não tô dizendo de coisas que podem ser evitadas, né? Mas é que o fato é que na vida real, se você passa pouco tempo com o seu filho, ele vai ter o trauma da ausência. Se você passa muito tempo, o filho, ele vai crescer e vai falar, poxa, meu pai não me dava espaço. Sim. Então, o fato é que o seu filho, ele vai ter marcas. Ele vai carregar marcas positivas e negativas. Fato. Não tem como ser pai, uma mãe perfeita. Exato. Para de lutar contra essa realidade que tá se impondo. Tá tudo bem. Seu filho, ele vai ficar marcado. E às vezes vai ser negativamente. E é isso que é a vida real. Né? E é isso que vai moldar o caráter dele para ele ser uma pessoa forjada ali, forte, né? De fato, para encarar as dificuldades na vida adulta. Eu sempre falo isso para as mães que eu acompanho.
quando eu olho pros meus filhos, eu tô educando um homem e uma mulher. Eu tenho um casal, né? Eu tô educando um homem e uma mulher. Eu não tô educando eles pra ser crianças. Não. Eu tô educando eles pra ser um homem e uma mulher. Até porque vai chegar a idade deles, que eles vão ter que levantar, assumir responsabilidades, vão constituir família também. E aí? E aí? Como fica com um adulto mimado, um adulto infantilizado pra constituir uma família, pra estar numa empresa? Não tem. Exato, vai sofrer as mesmas coisas que eu sofri, no sentido de, nossa, mas o meu marido não me entende. Eu tô tendo. As dificuldades que eu tive com o meu marido, eu percebo que foram muito da imaturidade e dessa falta de ser. Nossa, vamos ter resistência pra encarar? Sim. Tipo, a dificuldade tá se impondo aqui na nossa frente. É entender e aí, que são os dois contra o problema e não um contra o outro, exatamente, né? Exatamente. Como eu falei, nós éramos muito diferentes. Então, a gente acabava entrando em embates totalmente desnecessários, simplesmente pra jogar. Ah, ele é o problema, ou ela é o problema. Enfim, e que quando a gente alinhou isso, né? Amadurecemos o relacionamento, isso, nossa, ajudou tremendamente. E isso fez parte da gente amadurecer. Mas não, as coisas não precisavam ser assim. Sim. Então, sim. para os meus filhos, eu não quero que as coisas sejam assim. Então, esses dois pilares, essa alta exigência e essa alta bondade, isso dá pra precisa gente dar reger. em tudo na vida, né? Tudo. Não só com os filhos, como você falou no empreendedorismo, é muito bom. Tem alguns, lá no salão, né? A gente teve uma reunião com todos os colaboradores. A gente tem 13 pessoas trabalhando lá. E eu falei assim, cara, o Fernando é o cara legal, o Ale é o cara mais animado e eu sou a chata. Porque eu vou tratar os problemas que é financeiro, eu vou tratar do marketing, eu vou tratar do horário. Então, eu sou a cobrança lá, mas em contrapartida, não que eu sou chato o tempo todo, mas eu vou trazer essa rigidez um pouco maior. Sim. O Fernando, normalmente, ele entende um pouco mais o colaborador, ele acolhe, ele conversa. Eu não sou muito de ter aquela amizade, de já chegar aqui, eu já vou conhecer essa pessoa, já vou carregar pra mim. Não sou dessa forma. Então, assim, eu trago um pouco a rigidez e ele traz esse acolhimento maior. E assim a gente consegue conversar. Nem tanto que antes de conversar com algum colaborador, a gente senta, nós três, a gente acorda o que vai ser falado pra depois passar. Porque a gente teve uma situação lá, com uma pessoa, e aí ele falou assim, o que a gente faz, não sei o que lá. A gente conversou, foi falado assim, vamos tirar não sei o que lá. Aí o outro falou, não, calma aí. Vamos conversar, não é só tirar. Vamos entender o que tá acontecendo. Não teve uma resposta, não faz mais parte do quadro. Então, é legal que tem esse equilíbrio lá dentro. Perfeito. Pra gente poder tratar uma empresa e a empresa continuar seguindo. Perfeito. E eu acho que com os pais também são assim, né? Sim. Tanto o pai quanto a mãe ter essa conversa, né? De alinhar. Normalmente, um é mais permissivo que o outro, é normal. Sim. Teve uma época na minha infância... Meu pai tá dando risada porque ele já sabe o que eu vou falar. O meu pai, eu sempre vivi muito... Minha mãe sempre trabalhou no CLT e meu pai, desde que eu me entendo por gente, é empreendedor e teve algumas experiências no CLT, né? Então, eu sempre tive muito isso em casa. E aí, a minha mãe trabalhava, o meu pai ficava muito comigo. E aí... Quando eu precisava de alguma coisa que eu sabia que meu pai ia deixar, eu ia lá e falava assim, pai, pode tal coisa? Aí ele falava assim, fala pra sua mãe. Aí eu ia pra minha mãe e falava assim, mãe, pode tal coisa? Mas meu pai já deixou. E aí minha mãe meio que deixava obrigada. Fora que as coisas que eu que eu queria esconder... eu mostrava pro meu pai, porque eu sabia que o meu pai ia ser mais permissivo. Então teve um dia que eu chamei ele na cozinha, eu fiz assim pra ele, porque era um segredo. E ele foi comigo até a cozinha, eu peguei um detergente, coloquei a mão e coloquei na boca. Eu tava tomando detergente. Nossa! Ué? Lombriga, deve ser, certeza. E aí eu mostrei pro meu pai que eu tava e eu achei o negócio muito legal. E meu pai, não, filha, não pode. Você me entregou, pai. E eu fiz, como assim? O meu pai não tá me apoiando, né? Então, tem muito isso, né? Sim. E a criança, ela testa muito os pais também, né? Sim. Eu fiz isso porque, tipo, tal coisa meu pai não vai deixar, tal coisa minha mãe não vai deixar. Mas e se eu colocar um contra o outro e eu conseguir o que eu quero? Então, tem isso. Sim, então, tem que ter limite. Faz parte do processo de amadurecimento da criança. Ela vai chegar a uma etapa ali provavelmente você tava ali dos 9 aos... Quantos anos eu tinha, encaminhando pai? ali pra adolescência. A partir dos 9 anos, a criança, ela começa a testar. Fala, nossa, até onde eu tenho força?
E até medir força, a gente enxerga muito isso no adolescente. Vamos medir força aqui com os meus pais. Adolescência é triste. Gente, vamos passar essa parte. Adolescência é triste. Triste, olha. E o que acontece? A criança, ela vai entrar nessa fase, ela vai testar força. E é importante, sim, que ela tenha espaço para ela medir força, mas que ela enxergue os pais como quem é autoridade. Quem manda aqui... São pai eles e pronto. Mãe, ponto, né? Não tem muito caminho. Claro que você não vai conduzir isso de uma forma autoritária, né? Claro que sempre conversando, no diálogo e tudo mais, mas precisa deixar claro isso pra criança, porque nessa fase onde ela começa a testar a força mesmo, e vai acontecer, ninguém é fada. Não, vai acontecer. Vai acontecer. Precisa ser uma fase conduzida, né? A gente observa muito isso. A primeira etapa da criança por mais que seja perrengue, gente, puerpério, parto, amamentação, é uma fase que ela acaba passando, né? E o que fica muito mais é essa parte do comportamento da criança, de lidar com essas dificuldades, com a educação em si, né? A formação, de fato, ali dessa criança. Porque, querendo ou não, eu acho que... Eu não vou saber muito bem falar, tipo, de idade, mas até os 2 anos, a criança, ela tem muito essa dependência materna e do pai. Normalmente é muito apegada à mãe, até porque os nossos primeiros 7 anos de vida é totalmente ligado ao materno, e os nossos próximos 7 até o 14 é muito ligado ao paterno, e também por isso que vem essa descoberta, né, de até onde eu tenho força. Então, até os 2 anos, a criança tem muito essa dependência. Sim. Essa dependência. E depois, a gente tem dos 2 até os 18 anos, mais ou menos, que a gente tá formando esse novo cidadão. Sim. Então, assim, quando eu comecei a querer a trabalhar e a empreender, muito veio da educação que eu tive. Sim. Eu sempre fui criada pra ter o meu sustento, sempre fui criada. Meu pai sempre falou assim, ó, meu pai e minha mãe sempre corre pelo seu, faz o seu. Se vier alguém pra agregar, beleza. Se não vier, você tem o seu. Então, eu sempre entendi que eu precisava de algo meu. E era sempre muito difícil chegar no meu pai e na minha mãe, falar assim, eu vou sair com as minhas amigas, me dá R$100 aí? Uhum. É muito difícil, né, pai? Vai ter mesmo. Então, assim, lógico, eles me davam, meus pais sempre me ajudaram, mas eu sempre tentei vender ou fazer algo pra conseguir ter o meu. Que bacana. Isso foi muito legal. Hoje eu entendo que o meu empreender, que o liderar e ter uma gestão hoje, é porque lá atrás... É fruto, né? Que eles foi me cultivado. criaram assim, entendeu? Eu acho até engraçado, porque algumas pessoas falam assim, você sempre foi uma criança muito adulta. Gente, sempre vai ter algum resquício, assim. Sempre foi uma criança muito adulta. Mas hoje, com 22 anos, eu consigo chegar em pessoas mais velhas que eu e colocar certa autoridade justamente por essa criação. Exatamente. Que existe muito, né, esse peso. Não, porque a criança vai acabar ficando traumatizada por conviver muito, ou por ter, né, essa educação. Mas acaba sendo uma educação que forma para a vida real. Sim. Porque na vida real é assim, né? Na vida real, se você tá no emprego e você... Não, eu não tô sendo acolhido. Tá muito difícil e tudo mais. Eu preciso lidar com as minhas questões. Eu não tô me sentindo bem. O fato é que se você não ser produtivo no emprego... Você vai acabar sendo mandado embora. O fato é esse. É isso. É isso, né? É isso. Não tem muito o que fazer. Claro, né? Vão, até a medida do possível, existem empresas que vão te ajudar e tudo mais, mas você não foi contratado para uma família. Você foi contratado para uma empresa que visa lucro. E é isso aí. Se você não dá lucro, você é desligado. Exato. É meio que óbvio isso. Então, quando você é educado para a vida real... Né? Acaba que a gente fica, poxa, não, mas é muito adulto e não sei. Eu também tive muitas experiências, né? Nossa, eu achava que você tava na faculdade, eu tava no fundamental ainda. A pessoa olhou pra mim e falou isso. E, nossa, então tá, né? Mas
Mas isso é muito importante, né? A gente formar a criança para a vida real, né? Não tô falando formar para a vida adulta, não. Você precisa olhar para o seu filho e falar para ele, olha, eu vou te pagar um salário, agora você tem que produzir aí para continuar morando debaixo do meu teto. Por favor, lava a louça, limpa o chão. Não, mas até, não tô dizendo isso, mas... educar de fato para a vida real, né? Para que ele entenda de fato o valor das coisas, não o valor monetário, não necessariamente o valor monetário, mas valor de valores, de princípios. Sim. Dar princípios para o seu filho, dar ocupações para o seu filho, de fato envolver ele em atividades até da casa, né? Eu tenho lá uma publicação que a Catarina vai colocando as roupas, né? Lá dentro da máquina. E assim, isso é extremamente espontâneo. A criança, ela quer participar porque ela é curiosa, ela quer descobrir o mundo. Ela quer ser orientada. E muitas pessoas, não, vamos deixa ela se moldar e tudo mais. Gente, não flui tão bem, tá? Pra quem é cristão, né? A gente é marcado pelo pecado original. Se deixar ir pra... Não vai ser um negócio muito bom. Se deixar a vida me levar, pode ser que ela leve pra onde você não quer. Então, o negócio é que você precisa, sim, orientar. E a criança, ela quer ser orientada. A gente percebe isso, que a criança, ela quer participar. Né? A minha filha, agora, ela inventou 2 anos de idade, né? Ela quer trocar o lixo da cozinha. Aí, agora, ela vê o lixo cheio, ela pega a sacolinha, ela leva. Eu só fiquei observando. Eu falei, cara, como que ela descobriu? Porque as crianças estão nos observando o tempo todo. Exato, eles estão nos observando o tempo todo. E uma coisa é fato, eles entendem muito mais do que eles conseguem expressar. E às vezes, pela criança ter um vocabulário muito baixo, ou ainda nem falar quando é nenê, a gente fica achando que eles são como se fossem um subser, uma subcategoria da raça humana. Não, eles são uma subcategoria. Fala com ele fofinho, lá. Ai, nini. Gente... Comigo não funciona, é aqui, tá? Tete a tete. Você vai ser cobrado sim, né? Não fez certo, vai ser orientado. É assim que seria bom você fazer, né? E sempre pensando numa educação que previne as situações. Poxa, vamos prevenir para que não aconteça? Filho, a orientação é essa. Muitas vezes a gente fica esperando dar errado para corrigir, né? Vai sempre nessa educação que reprimindo ali a criança e tudo mais. Gente, isso gera muito mais trauma. Eu acho que um exemplo muito legal que a gente tem, que é até meio que ridicularizado, mas eu acho que serve nisso que a gente tá falando. É o exemplo da tomada. Você vai esperar seu filho colocar o dedo e tomar um choque pra você falar? Não. Você vai falar, ó, se você colocar, vai acontecer tal coisa. Você quer ou não quer? Eu espero que não. Não faça, entendeu? Porque ali é uma coisa ruim que seu pai e sua mãe te orientou pra você não fazer, então você não faz, porque foi orientado. Exato. Agora, se ele fizer... quando eu era pequena, eu coloquei... Minha boneca tinha uma chupeta. E eu não sei por que cargas d'água fizeram uma chupeta com um plástico enorme pra enfiar na boca da boneca. Eu acho que não seria o ideal, mas tudo bem, fizeram. E eu fiz o quê? Coloquei ela no meu ouvido. Por que eu não sei? Uau! Mas eu era muito novinha, né? mas eu tenho resquícios, eu não sei se é de história ou de lembrança mesmo, da minha mãe falando pra eu não brincar de tal forma, pra deixar a chupeta dentro da boca da boneca. Né? E eu deixei? Não. Então, eu me machuquei. E aí, pergunta se alguma vez eu coloquei de novo. Nunca mais. Então, assim, a minha mãe fez uma educação preventiva. Eu quis lá e testar os limites. Testei, deu errado. Sofreu as consequências. Sofri as consequências. Isso é a vida real. Entendi. Exato, isso é a vida real. Muitas vezes a gente acaba também, principalmente a mãe que tende a acolher mais, né? Tende a querer que os filhos não sofram as consequências. Sim. E isso também gera, muitas vezes, né, um adulto que é muito fragilizado. Sim, cria uma redoma. Exato, porque a gente não deixa... daí o filho escolhe errado, o que eu faço? Eu vou lá e dou um jeito. O filho tira uma nota ruim na escola, eu avisei ele que ele tinha que estudar. Ele tá ciente que ele precisa estudar. O filho tira uma nota ruim na escola, eu vou lá e converso com o professor. Eu dou um jeitinho. Eu vou pedir alguma coisa, eu vou intervir. Eu não deixo que os meus filhos sofram as consequências das próprias escolhas deles. E tem que sofrer. E tem que sofrer, porque é assim que ele vai ser forjado, de fato, né? Ali, na vida adulta,
não vai ter você para ficar protegendo, né? Então, é muito importante isso, deixar que colha ali os frutos, deixar que colha ali as consequências para que ele encare que a vida adulta é assim. Aí ele vai ficar triste, ele vai ficar frustrado e ele vai precisar aprender a lidar com isso. E existem, né, habilidades para a gente conseguir lidar com as nossas frustrações e tudo mais de uma forma saudável, né? Sem precisar, enfim, se cortar, ficar... Faz uma terapia que tá tudo certo. Tá tudo certo. Terapia, por favor, tá? Tá tudo ótimo. Mas o fato é esse, a gente precisa direcionar os nossos filhos e permitir que eles façam escolhas para que eles saibam quais são as consequências das escolhas, para que eles tenham, de fato, ali, poxa, o que eu quero, né? O que eu vou escolher, né? O que me traz essa consequência ou essa? Porque se toda vez que ele escolhe o errado, você vai lá e bota a redoma de vidro, né? Como você bem deu exemplo... Ele não vai saber quais são as consequências. Ele vai, talvez, continuar escolhendo o errado. Continuar, nossa, meu filho, ele tá com um problema de as amizades, não gosta das amizades dele, ele fica lá no WhatsApp o dia inteiro. Poxa, mas quem que paga a conta da internet? Corta, tira. Quem que deu o celular pra ele? Né? Ah, ele tá se envolvendo com pessoas ruins, não sei o que, mas, poxa, peraí, sabe? Então, é repensar essas coisas, né? De deixa ele sofrer as consequências. Olha, se você não parar com isso, a consequência vai ser essa, tá? Não parou? Poxa, então sofre agora as consequências, né? São as suas escolhas, você escolheu por isso. A vida real é assim, né? A gente vai lá, chora e joga a culpa no outro e reclama, mas a vida real é essa. Ela te dá um soco na cara e você tem que acordar e pronto, vamos. Vamos. É eu escolhi. Isso. Sim. Escolhi errado. É as merdas que acontecem na vida. Exato. Isso tudo gera uma independência na criança, né? E falando um pouquinho de independência, não sei se tá dentro dessa consultoria também, mas esses dias eu vi sobre a independência do sono, de não ficar ninando a criança, né? Que tem mãe que a criança dorme no colo e aí depois coloca no berço, ou fica com dó de colocar no berço, fica com dó de acordar. Isso também tem dentro da consultoria? A parte de consultoria de sono, eu hoje não costumo atuar, né? Não costumo fornecer esse serviço, mas é sim um serviço que muitas consultoras que trabalham, né, no materno-infantil costumam oferecer. A questão, né, minha opinião, né, sobre a questão de autonomia no sono, de ter essa independência, né? É exatamente isso. Isso, pra mim, é você, de fato, ir mostrando, né, desde os primeiros dias. É possível você já ir conduzindo desde os primeiros dias com a criança. Eu falo porque a minha primeira, como eu tive muita dificuldade na amamentação, baixa de produção, a gente precisou fazer o uso de fórmula nesses 62 dias. Teve um período que a gente precisou fazer uso de fórmula e foi tanta coisa que aconteceu que eu precisei educar o sono dela a partir dos 2 meses, mas ela era uma bebê bem tranquila, foi o processo, ok. Passou a dormir o período adequado para a idade dela. O José já não. O José, com 2 meses, ele descobriu que ele podia dormir a noite inteira e ele segue até hoje. Nossa, que abençoado! Tá vendo? Que gostoso! Um senhor de 50 anos super tranquilo. Super tranquilo. Você colocou o nome certo da criança, agora fez todo sentido. Então, o que aconteceu? O que acontece? Eu acredito que é muito importante você oferecer essa autonomia para o seu filho desde os primeiros dias, para que, de fato, ele possa encarar, né, desde os primeiros dias, né, como é, de fato, saber lidar com essas dificuldades, mas tudo isso sendo muito bem conduzido, porque a gente tá falando de um período, dos 3 primeiros meses, por exemplo, que o cérebro da criança ainda não tá bem desenvolvido, que ela ainda não entendeu, talvez, o que é dia, o que é noite. Então, muito mais do que você pensar no processo de, ai, meu Deus, vou ter que deixar meu filho chorando no berço, você precisa pensar em toda uma rotina, todo um preparo que antecede isso, lembrando sempre do que a gente fala, é prevenção. Uma criança com fome, principalmente nos primeiros meses, que ela ainda é muito instinto, ela não dorme, porque alguém com fome fica em estado de alerta. Um animal com fome, ele tá ali o tempo todo em estado de alerta. Ele tá ali com medo, então ele não dorme. Então, sempre pensando nesse preventivo. Poxa, se o seu filho tá dormindo 4, 5 horas seguidas ao longo do dia, ele não vai ter sono, talvez, à noite. Então, estabelecer uma boa rotina. Não tô dizendo que você vai deixar o seu filho acordado. Não, pelo contrário. Uma criança, principalmente um recém-nascido, ele faz, às vezes, 6, 7, 8 sonecas, né? Pequenas ao longo do dia e tá tudo bem, faz parte desse amadurecimento dele, mas você vai conduzindo de maneira que ele aprenda naturalmente a dormir, né, aprenda de uma maneira muito, muito natural, muito fluida a dormir,
Ou quando não, né, acontece alguma dependência, né, de colo e tudo mais, eu digo que isso sempre é uma escolha da mãe. É muito particular. Poxa, não, eu gosto de fazer o meu neném dormir no colo. Eu gosto daquele cheirinho. Tá tudo bem, é sua escolha. É assim como a chupeta, né? Não, assim como a fórmula. Poxa, eu não quero, ou eu não vou conseguir. Minha rotina é essa, eu não vou conseguir. Não quero amamentar. Tá tudo bem, é sua escolha, né? A escolha é sua. Eu quero dar chupeta pro meu filho. Eu optei por dar chupeta pros meus 2 filhos. Mesmo sendo consultora, mesmo sabendo dos riscos, eu escolhi assumir. Eu quis assumir o risco. Mas entende? Mas eu assumi. Se der algum chabu e tudo mais, eu sei que Você é minha conta e risco. E pronto. Minha conta e risco. Então, isso sempre é uma escolha, né? Poxa, não, eu quero fazer uma bebê dormir no colo. Tá tudo bem, sua escolha. Ah, não, mas agora eu quero reconduzir. Vai ser um processo mais trabalhoso, né? Depois que a criança já habituou, né? Eles são muito espertinhos, eles acostumam fácil com o que é gostoso. E a gente é assim, né? Então, é algo que depois, pra reconduzir, é um pouco mais trabalhoso. A filha de uma amiga nossa, toda vez que minha mãe pega ela no colo, colocou ela aqui do lado, apaga. Já era a criança. O colo da minha mãe é ótimo. Já sabe. O meu não funciona mais. Mas quando você tiver o seu, você quando já tiver o seu, vai... mãe, deita aqui rapidinho, ó. Maravilha. Rapidinho. Faz essa criança dormir, mãe, pelo amor de Deus. Mas é muito legal. Aline, eu acho que são N assuntos. Acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre isso. Acho que ainda tem muita coisa a mais pra passar nesse conteúdo. Te convido pra vir também próximas vezes no Naturalizar, tá sempre de portas abertas pra você. Que bom, obrigada. E eu acho que foi muito essencial. Eu que não sou mãe, já aprendi muita coisa. Que bom. Inclusive, quero uma consultora quando eu tiver meu filho. Eu acho super necessário. Deixa as suas redes sociais pro pessoal poder te achar também. Maravilha, então. O meu Instagram é o @Aline Vasconcelos Bueno. Vasconcelos simples com um L só, né? Tudo junto. Aline Vasconcelos Bueno. Também você pode me encontrar no meu WhatsApp, né? Que é o DDD 15, como eu sou lá do interior. 15 99692 0510. Eu também posso estar dando um atendimento mais pessoal aí pelo WhatsApp. Sim, mas são várias dicas que você deixou aqui, eu acho que incríveis. Com certeza vai ajudar muitas mães e quem pretende ser mãe também. Gratidão imensa por você ter vindo aqui, disponibilizar seu tempo, seu conhecimento. Eu acho que é algo novo, né? Uma coisa fresquinha, assim, que tá chegando, a consultoria materna, mas eu acho que já é muito essencial para mães, futuras mamães, entender um pouco mais e se preparar para esse momento que é uma transformação gigantesca, não só na vida da mulher, como na vida do casal em si, né? Sim, com certeza. Eu quem agradeço aí o espaço, né? Foi muito bom estar conversando, trocando experiência, mesmo com alguém que ainda não é mãe, mas tanta experiência aí, né, para agregar, né, sobre empreendedorismo também. Isso é maravilhoso, agrega muito para mim. Gratidão imensa. Obrigada. Viu? E você que assistiu todo esse episódio, gente, quanta coisa gostosa, né? Ter um filho ou passar por esse momento da gravidez é o sonho de muita gente e com certeza se preparar para isso é algo necessário que a gente precisa começar a colocar na nossa rotina, nos nossos costumes e para isso a gente já tem a Aline, então é só entrar em contato com ela que com certeza ela vai te orientar nisso de uma forma maravilhosa. E também eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Muito obrigada a Vanessa da GJA, que sempre tá vestindo, tá colocando os óculos. Eu postei no meu Instagram alguns óculos lindíssimos que temos a pronta entrega, as camisarias, a alfaiataria, tudo para vestir você da melhor forma possível. Você vai encontrar algo que te faça muito feliz e te deixe super colorido, como a Vanessa ama fazer com a gente. Também quero agradecer a Labelle Ioe, que junto com o Naturalizar, nós montamos uma linha de cosméticos naturais para deixar o seu dia mais perfumado, mais brilhante. Nós temos gloss labial e também body splash para perfumar aí o seu dia a dia. E ao Estúdio Melo, que eu estou atendendo no Estúdio Melo, nós estamos com uma equipe maravilhosa, especialista em caixas, como eu já falei aqui, maquiadora e tantas outras coisas que com certeza vão realçar a sua beleza. Um beijo e muito obrigada!